Salve, galera, tudo bem? Então, a gente está aqui em mais uma atividade do Borogodey, festival dedicado à criatividade, que é a ferramenta que diferencia a gente no meio da multidão, muda o estado das coisas, e a gente acredita que criatividade é a moeda do futuro. E eu estou aqui para mostrar para vocês uma ferramenta que contribui com a mudança interna e com a mudança que você causa no mundo. É a aprendizagem ágil. E por que aprendizagem ágil? Porque nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Eu trouxe essa frase do Albert Einstein, que é um dos feras de criatividade e inovação que a gente tem referência na humanidade, e a gente vai trabalhar muito nessa questão do estado de consciência, para que a gente possa solucionar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E eu queria começar com o contexto de mundo, porque a gente já pode ter escutado falar aí, mundo VUCA, mundo Bunny. E o que é isso? Mundo VUCA é aquele que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse termo foi cunhado nos anos 80, em ambiente militar pós-Guerra Fria, na Escola de Gestão Militar, nos Estados Unidos. E isso fez muito sentido para a gente nos últimos anos. Talvez a gente tenha aí até gente que nunca escutou falar disso. É a complexidade do mundo, a ambiguidade, a gente não consegue ter muita certeza das coisas. A gente sabe que a complexidade dos problemas aumenta cada vez mais, então a previsibilidade também diminui. É incerto e volátil, as coisas mudam muito rápido. Só que recentemente, nos últimos anos, começou a surgir um outro termo, que é o bunny, que é o mundo brittle, né, que é frágil, anxious, que é ansiedade, o mundo ansioso, e a gente está vendo a ansiedade pegar todo mundo pelo pé e pegando a gente de surpresa, né? Está cada vez mais presente esse termo e essa emoção na nossa vida. A não linearidade do mundo, mais uma vez aumentando a imprevisibilidade e o mundo se torna cada vez mais incompreensível. É mais complexo fazer a leitura do que está acontecendo, do que pode acontecer e do que vai vir a acontecer mais a longo prazo. Então, entre VUCA e Bunny, eu queria saber qual dos dois faz mais sentido para você. Então, antes da gente pensar nisso, eu quero trazer um conceito do seguinte: não adianta e não vai fazer diferença qual é o conceito de mundo que você vai encarar se você não puder aprender a se adaptar com a agilidade necessária, porque o mundo vai continuar mudando cada vez mais rápido e a gente está vendo isso no último ano e meio, ano e 7 meses, o quanto mudou, o que que a pandemia trouxe para a gente, o que que isso muda nas relações de trabalho, nas relações econômicas, políticas, né, geopolíticas, macroeconômicas, microeconômicas, o que que aconteceu com o nosso vizinho, o que que aconteceu dentro da nossa casa. Está cada vez mais complexo e menos previsível. Então, eu gosto de intercalar esses termos. E a gente consegue perceber um pouco de luz, de direção, com as instituições que estudam o futuro, o comportamento. E eu quero trazer para vocês aqui um relatório lançado no ano passado pelo Fórum Econômico Mundial. Na realidade, eles fazem isso de 2 em 2 anos. Eles lançam um relatório falando de mercado de trabalho e eles elencam 10 habilidades principais para o futuro. Normalmente são 5 anos. Eles já tinham lançado em 2020 e em 2018 para 2025 e eles atualizaram para 2025 no ano passado, já com 6 meses de pandemia, foi quando eles lançaram esse relatório. Mas eu não quero que vocês prestem atenção nessas 10 habilidades agora. Quero que a gente foque primeiro nas duas iniciais. No top 10 ali, eu quero olhar a primeira e a segunda colocada, porque eles colocam assim mesmo, no ranking de importância, tá? Eles classificam tipo de skill, se é para resolução de problema, se é autogestão, se é relacionamento com pessoas ou se é uso de tecnologia e desenvolvimento, do ponto de vista tecnológico. Então, a primeira é pensamento analítico e inovação, e a segunda é aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, que tem a ver com a nossa autogestão, com o nosso autodesenvolvimento. Pode ver que tem uma corzinha verde ali. Eu acredito que essas duas são principais para o desenvolvimento das outras 8, e para o desenvolver mesmo o autoconstrução, autoaprendizado. E a gente vai ser cada vez mais demandado a se desenvolver e cada vez mais ágil. Então,
Se você desenvolver o pensamento analítico, capacidade de inovação, aprendizado ativo e ter estratégias de aprendizagem, você vai ser capaz de resolver problemas mais complexos, pode começar a desenvolver melhor seu pensamento crítico e analítico, a criatividade, a originalidade, a iniciativa, liderança, influência social, uso de tecnologia, monitoramento e controle desse uso, né? A gente fala também de literacia digital ou alfabetização digital, talvez um pouco mais diferente, né? Num outro contexto, numa outra aplicação. O design tecnológico e a programação, resiliência, tolerância a estresse, flexibilidade, ser um pensamento razoável, ter foco em resolução de problemas e saber fazer ideação. Essas são as 10 principais habilidades e conjunto de habilidades que o Fórum Econômico Mundial apresentou nesse relatório no ano passado. E eles também trouxeram o seguinte: qual é o tempo necessário para o desenvolvimento de novas habilidades para os trabalhos do futuro, para os trabalhos de amanhã? Eles segmentaram em 3 grandes áreas, e para a área de cultura, para a área de pessoas, criação de conteúdo, vendas, marketing, para desenvolver habilidades desse contexto, você demora pelo menos de 1 a 2 meses para começar a construir essa habilidade, para começar a desenvolver. Se você trabalha com desenvolvimento de produto, com processamento de dados, né, análise de dados, você trabalha com inteligência artificial, esse conjunto de habilidades necessárias para atuar nesse setor, você já vai demorar de 2 a 3 meses para começar. E se você trabalha com computação na nuvem, engenharias de uma maneira geral, seja engenharia civil, engenharia de software e todas as outras, demora de 4 a 5 meses. Ou seja, está cada vez mais rápida a necessidade da gente aprender, da gente desenvolver novas habilidades. E o que eu quero trazer aqui para vocês, eu penso que vai contribuir com isso tudo. Você deve estar assim, cara, 5 meses? Como é que eu vou desenvolver habilidade de computação na nuvem em 5 meses? Calma. Eu sei que deve estar sendo bastante provocador esse pensamento, e eu não quero que a gente fique aí como essa pessoa. Então, eu vou fazer o convite para vocês do seguinte: respira. Faz igual esse rapazinho aí do vídeo, porque a gente vai falar de aprendizagem ágil, e isso vai contribuir para que você possa se desenvolver cada vez mais rápido e ser capaz de dar resposta à mudança com agilidade, com assertividade. E como é que a gente começa a falar de aprendizagem ágil? Deve estar pensando assim, pô, aprendizagem ágil é decorar tudo muito rápido, botar tudo dentro da minha cabeça, igual esse rapazinho aí. Ele está ali pegando o conhecimento do livro e botando dentro da cabeça dele. Cara, não tem nada a ver com isso. Aprendizagem ágil também não tem nada a ver com isso que vocês estão vendo agora. Esse atleta de parkour aí é bastante ágil, tem bastante destreza, né? É realmente impressionante o que ele faz, mas não tem nada a ver com a aprendizagem ágil se ele não teve conhecimento de como ele faz, né? O que que ele pode fazer para aprender mais rápido. Como é que ele chegou aí? Talvez a gente entrevistando, a gente possa descobrir também como foi a aprendizagem dele até ele chegar nesse nível, né, de complexidade. Então, eu estou falando aqui de entender como a gente aprende, meta-aprendizagem, tá? Metacognição, que é aprender sobre o nosso aprender, beleza? Então, a gente vai começar falando da aprendizagem ágil, mostrando a matriz da aprendizagem, que é como construir o conceito no ambiente de inovação, no ambiente ágil, que o professor Armin Trost desenvolveu e eu estou trazendo aqui para vocês. Ela trabalha em 2 níveis, de consciência e de conhecimento. Então, quando a gente está aqui no quadrante inferior esquerdo da falta de conhecimento e que não está no nosso consciente, é inconsciente a nós, eu quero que vocês prestem atenção porque esse quadrante é o maior, tá? Não é um quadradinho igual ali, com os quadrados do mesmo tamanho, né? No mundo real tem muito mais coisa lá fora do que aqui dentro. A gente conhece bastante coisa, mas tem muito mais coisa que a gente não conhece. É uma zona de ignorância, é uma zona escura. Ignorância não do lado pejorativo, mas ignorância da questão de ignorar, que a gente nem sabe que não sabe. Pode parecer complexo, mas a gente vai caminhar. Espero que no final aqui se faça sentido para vocês. Então, como é que a gente traz dessa zona escura, dessa zona de ignorância, para o nosso consciente?
É a partir de uma irritação, de um incômodo, de uma necessidade no trabalho, talvez de uma falha, ou de uma percepção de incompetência. Cara, eu não sou competente ainda em determinada coisa, ou eu não domino determinado assunto. E aí você traz para a consciência, bota a luz em cima disso, e você passa a entender que é relevante aquela incerteza. Eu preciso desenvolver determinada competência, eu preciso adquirir mais conhecimento sobre determinado assunto. E aí você começa a praticar sobre isso e refletir sobre isso. Então, esse círculo precisa ser contínuo, né? Ele não se finda. Então, é iteração constante, reflexão sobre a prática. E aí, a partir daí, você começa a trazer para o conhecimento explícito. É aquilo que você faz, você sabe que faz, mas demanda ainda uma atenção, demanda ainda uma energia, e ainda não é fluido, você não faz automaticamente, né? Eu vou dar um exemplo. Quando você começa a aprender a dirigir, eu não sei se todo mundo aqui dirige ou já dirigiu, mas quando você está no processo de aprendizagem lá na autoescola, acompanhar o retrovisor central, os retrovisores laterais, puxar o câmbio, puxar o freio de mão, usar o câmbio, embreagem, freio, acelerador, é muita informação e é muito cansativo. Então você precisa sim praticar, iterar, e aí esse círculo que a gente vê aí, uma seta, é constante, ele devia estar até em movimento. E aí, à medida que você vai praticando mais, você vai internalizando esse conhecimento. E aí ele passa a ser um conhecimento implícito. Você passa a fazer automaticamente, né? Dirigir, troca marcha, dá seta, troca de faixa, acelera mais, reduz, desvia de um obstáculo, de um buraco. E aí isso passa a ser mais simples, né? Menos complexo de você fazer, porque você já deixou esse conhecimento implícito. Ou quando você domina determinado assunto, você estudou, você fez, sei lá, uma pós, um MBA, um mestrado, você se especializou em determinado conhecimento, em determinada área profissional, você já interage sobre aquilo, você aplica seu conhecimento no dia a dia de maneira muito mais ágil mesmo, de maneira mais fluida, que te demanda menos energia. Então, é para você manter esse ciclo. Imagina que agora tem um ciclo em cima desses 4 quadrados aí, onde você está sempre exercitando, buscando conhecimento ali da zona de ignorância, botando luz em cima dele, trazendo para a consciência, cara, eu não sei isso. E aí, a partir daí, você pratica, exerce, se dedica, internaliza e traz para o conhecimento implícito. E aí, importante, não parar de se questionar. Só assim você vai trazer cada vez mais conhecimento da zona escura e colocar na sua área de prática, de construção de conhecimento. E o motor disso tudo é a curiosidade. E o Einstein já fala aí nessa frase, né? O que é importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir, porque ela é o motor da mudança. A gente só aprende o que a gente bota a nossa curiosidade para investigar. E por que que a gente exercita isso? Porque quando a gente cresce, a gente vai deixando a nossa curiosidade de lado. O mundo, na maioria das vezes, coloca que não podemos perguntar. Crianças perguntam o tempo todo, por isso que elas constroem aprendizado com muito mais agilidade do que nós. Então, as crianças perguntam, as crianças se questionam. Já as pessoas adultas, nem tanto. Então, o convite aqui é: bota a curiosidade como motor da mudança que vai trazer para você a sua capacidade de aprender de maneira ágil. E como é que a gente aplica isso? Eu vou trazer aqui um pouquinho do conceito de aprendizagem ágil, que foi desenvolvida pela consultoria 42 Formas e pelo Agile Learning Center de São Paulo, para mostrar um pouquinho como é que funciona isso no dia a dia. A aprendizagem ágil é transformar tensão emocional em tensão criativa. Mas que raio de tensão é essa que você está falando? Vamos lá. Tensões, a gente vive o dia inteiro, todos os dias, várias vezes ao dia. Tensão emocional é aquela tensão que nos gera ansiedade, é a que nos paralisa ou que prejudica nossa tomada de decisão. E as tensões criativas são as tensões que vão gerar oportunidade para potencial de transformação. Então, a gente precisa transformar. Tensão criativa é aquela que vai
trazer realidade atual para uma visão. Peter Senge já falava isso. Onde você está agora e onde você quer chegar. Então, a tensão criativa serve para nos impulsionar, ao contrário da tensão emocional que nos paralisa, que nos gera ansiedade. Então, como é que a gente pode trabalhar essas tensões criativas no dia a dia? Hoje a gente fala muito de gestão remota, trabalho remoto, de como está difícil estabelecer a cultura da empresa, os processos. A gente está retomando o trabalho presencial, como é que lida com isso? Então a gente tem muitas tensões criativas. Elas é a autogestão. Como é que a gente faz gestão do nosso tempo, das nossas atividades? A gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter consistência, a gente precisa trabalhar a autodireção. É esse olhar do que eu preciso fazer, de como eu vou fazer. Parar de esperar que essa demanda e essa validação venha de um agente externo. Eu sei que é difícil, a gente passou a nossa vida escolar toda sendo heterodirigido. E a autodireção, ela é, junto com a disciplina e com a consistência, a base da autogestão. Existem já modelos de gestão que trabalham com essa autonomia, né? A gente pode falar de holacracia, de O2, a Target Shield faz um trabalho belíssimo nessa área, eu sugiro que você consulte também. Então, a gente trabalha disciplina, regra, cria suas próprias regras, exerça a sua disciplina e tenha consistência. Outro dia eu ouvi um exemplo bastante interessante que é, eu prefiro fazer uma flexão de braço durante 100 dias do que em um dia só fazer 100 flexões de braço e nunca mais fazer. Então começa pequeno, melhora 1% todo dia, que no final de 100 dias você vai olhar para trás e olhar e perceber o quanto você já progrediu. E como é que a gente trabalha isso? Com processos de aprendizagem mais eficientes e resultados mais eficazes, como a gente viu lá na matriz. Coloca no papel, traz isso para a luz, tira isso de dentro da sua cabeça. Quando você materializa isso com lápis e papel, te dá um poder de visualização que vai te ajudar a concretizar esses planos. Olha como é que você aprendeu uma coisa que foi muito rápida, com muito sucesso. Tenta perceber qual foi o caminho que você percorreu. A partir daí, você vai conseguir repetir o processo, a jornada de aprendizagem. E aí você vai ter resultados mais eficazes. Outra tensão, que é confiança e responsabilidade. Nós somos criaturas sociais. A gente prospera num ambiente que acolhe a gente, que escuta a gente, que nos apoia. E aí, através do desenvolvimento das nossas habilidades de comunicação, a gente pode construir mais confiança nos grupos e estimular que nós e os outros, as outras pessoas, tragam a melhor versão de si mesmos. Mas a balança precisa estar equilibrada. Quanto mais eu confio, mais responsabilidade a pessoa vai me dar. Quanto mais responsabilidade eu dou, mais confiança a pessoa vai me dar. Então, vocês vejam que eu trouxe aí como exemplo uma imagem de rugby. Essas pessoas aí precisam confiar umas nas outras. E elas precisam assumir a responsabilidade de que o time está confiando nela. Então, essa balança é fundamental e vai servir também de apoio para a autogestão. Então vejam que é um ciclo contínuo. Uma etapa suporta a outra. Elas não estão separadas. E, por último, o que eu quero trazer aqui são ferramentas ágeis. Cerimônias, papéis bem definidos, processos facilitados, ferramentas como Kanban, Scrum, XP, Lean Startup, não importa. O que importa é que você tenha ferramentas práticas, visíveis, que tragam feedback instantâneo do que está sendo feito, do que precisa ser feito, quem é o responsável, qual é o prazo, quais são as métricas de sucesso, o que vocês querem chegar até o final, onde o propósito daquela atividade ou daquela área esteja clara para todo mundo. É fundamental essa claridade de propósito, porque muitas vezes, quando escalona numa escala, né, distribui dentro de uma hierarquia, o propósito dilui, a cultura da empresa dilui. Então, as ferramentas ágeis, elas contribuem para que isso tudo seja distribuído de maneira igualitária. Funciona para potencializar o autogerenciamento e para que você consiga ganhar agilidade na aprendizagem. Mais experimentação, mais aprendizado com o erro,
mais oportunidade de melhorar processo. Então, essas ferramentas estão aí para nos suportar e aplicar tudo que a gente está vendo até agora. E aí eu quero trazer mais uma coisa que é fundamental e a gente esquece. Aprendizagem ágil tem a ver com buscar as incertezas, transformar em conhecimentos alcançáveis e internalizar pelo meio da prática, do erro e da reflexão. Esse é ponto central da aprendizagem ágil. Isso é o que tem que estar na nossa cabeça para fazer a roda girar continuamente. E outro conceito fundamental é como a gente exercita isso dentro do grupo, dentro da equipe, dentro da empresa. Então, a gente está aqui de novo com a matriz, com uma nomenclatura um pouco diferente, que é olhando para o que a gente não sabe, que não sabe, é a zona escura de ignorância. A gente traz isso para o consciente e começa a identificar nossos objetivos estratégicos de aprendizagem. Definiu seus objetivos, você vai começar a praticar e você vai fazer a autoavaliação. O que que eu sei? O que de fato eu sou bom? Algumas pessoas podem ter dificuldade de identificar isso. No que eu sou bom? Às vezes a gente tem medo de parecer arrogante, né, de parecer soberbo. Então é importante ter essa visualização. Eu sei que eu sei determinado assunto e eu posso entregar isso e aumentar a minha entrega de valor, a geração de valor de um projeto, de um produto, de um projeto que a gente pratica, tá? Então é fundamental a gente ter os nossos objetivos estratégicos, fazer a nossa autoavaliação e o que a gente não sabe que a gente é bom, pedir feedback e dar feedback para as pessoas. Poxa, você é muito bom nisso. Poxa, fulano, você é excelente nessa atividade. Muito obrigado. Trabalhar com feedback positivo, negativo, né, estratégico, é importante a gente equilibrar, usar isso como prática no nosso dia a dia dentro das nossas equipes, dentro dos nossos grupos de trabalho. Então, dessa forma você consegue trabalhar a aprendizagem ágil de grupos. E lembrar o seguinte, o dia a dia de trabalho também é um espaço para aprender. Aprender a gente não aprende na sala de aula, no vídeo online, naquele curso que você comprou, naquele livro que você está lendo. A aprendizagem acontece o tempo todo, em todo lugar. O aprendizado não é só formal. O aprendizado informal tem um peso enorme na nossa aprendizagem, no nosso desenvolvimento, na construção de novas habilidades. E o último recado para vocês é: a única constante é a mudança. E a gente precisa continuar evoluindo. Agradecer a vocês por esses minutos, convidar vocês a se conectarem, usa aí o QR Code, fala comigo, a gente marca, toma um café, vai ser um prazer. Muito borogodó para todo mundo e um abraço.